Bom dia, Rafael. Bom dia, Natan. Sejam bem-vindos à aula de letiva de hoje. Bom dia. Bom dia. Acho que ainda vem mais, viu, professor? Que na última aula veio bastante até. Acho que ainda vem mais. Legal. Vamos esperar uns minutos para a chamada. Vocês vão pegando o caderno. E a gente não tem lousa agora, mas eu vou fazer uma apresentação, tá? Aí vocês anotam as perguntas que eu vou fazer durante a apresentação. Vai acontecer isso hoje, tá? Tranquilo. Oi, Marco, seja bem-vindo à aula de letiva de hoje. Bom dia, professor. Professor é Pedro Brandini, tá? Pedro, tá. É Bem-vindo, Pe... Pedro. Tá. Eu lembro, já é a segunda vez, né? Sim. Nossa, é verdade. É verdade. Eu adoro quando eu Sim, como eu fui dando novo, eu falei, esse aqui vai ser o usado de novo, aí vai ter esse dia, esse aqui vai ter dia, aí você chegar a viagem, você estuda tudo, cara. Aí você planejou, né? Mas vai lá na hora Mas vamos voltar aqui para a apologia de solo. Então, no exercício 4, Bom dia, Felipe, seja bem-vindo à aula. Reconhece que seu discussão da ciência, mas que não é capaz de revelar a verdade. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o horário, tá? Que é o esquema que a gente vai seguir enquanto a gente tiver com o decreto que suspende as aulas presenciais, tá? Então, ó, a primeira aula ela vai das 9h15 às 9h45. Existe um intervalo de 15 minutos no final de toda a aula. A gente tem um intervalo para se alimentar, para tomar água, para dar uma alongada, respirar bastante, até a gente voltar às 10h20, que é a nossa segunda aula, tá? Então, a gente vai agora até as 15 para as 10 e volta às 10h20. Quando for 30 minutos dessa aula, vai acabar a aula de vocês, tá? E vocês vão seguir no começo da outra aula, que é 11h05, porque toda aula tem um intervalo de 15 minutos agora, tá? A pedido dos pais de vocês. Então, vamos começar a primeira aula. Esse aqui é um material personalizado. Vocês vão encontrá-lo formalmente lá no site da escola. Vocês entram por esse site aqui, tá? E aqui vocês já têm todas as atividades que eu fiz uma revisão. Vocês podem ver que a professora antiga colocou as publicações dela aqui, mas eu fiz uma revisão e elas são válidas, tá? Então, todos vocês precisam vir aqui
e realizar essas tarefas em alguns minutos, tá? Essa é a estratégia da sala de aula invertida que existe no ensino remoto. Então, tem a data, podem fazer, vocês conseguem fazer sem a minha mediação normalmente, tá? Ah, certo. Então, nós tivemos duas atividades de conceituação quando eu comecei a fazer regência com vocês. A primeira, muitos já entregaram, que é a introdução às tecnologias políticas, e a segunda é uma introdução à área de ética e filosofia política. A aula de hoje, ela é uma continuação dessa atividade de conceituação, tá? Então, se até abril vocês receberam atividades sobre as tecnologias, sobre os diferentes campos de atuação, nós falamos de tecnologia também, nossa primeira atividade, hoje nós vamos nos aprofundar num estudo da ética e da filosofia política, tá? Que são as teorias da personalidade. Então, mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos à aula diretivas. Quais são os nossos objetivos hoje? Nós vamos desenvolver essas habilidades. Primeira habilidade, que é o que eu quero que vocês observem, e vocês podem ligar o microfone e falar à vontade, tá? Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. É identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. Eu vou apresentar três. Vocês verão com qual vocês se identificam. E a segunda habilidade curricular é desenvolver habilidade de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia intelectual. Então, vejam, aqui é o plano da aula, tá? Nós vamos conhecer as teorias do Piaget, as teorias do Kohlberg e as teorias da Carol Gilligan, para que a gente possa fazer a nossa tarefa, que é construir um mapa de valores. Talvez na segunda aula, que a gente sempre faz a oficina de exercícios, eu posso mostrar o meu próprio exemplo de um mapa de valor, para que vocês possam visualizar isso, tá? Então, a aula de hoje tem esses objetivos. E uma coisa muito importante é a competência socioemocional que nós vamos desenvolver, tá? Nessa sensibilização, conhecendo essas teorias, que é a competência de responsabilidade e cidadania. Então, se vocês permitem, se vocês estão prontos, vamos começar no primeiro item? Bora. Bom, a primeira teoria que eu trouxe para vocês é de um biólogo francês chamado Jean Piaget. O Piaget, ele desenvolveu uma teoria sobre como é que nós, seres humanos, temos a nossa personalidade, tá? Então, ele realizou um estudo a partir do jeito que as pessoas reagiam a um jogo. Ele estudava crianças de até 4 anos, tá? Nos seus estudos. Ele percebeu que havia uma diferença entre essas pessoas, tá? Entre essas crianças. Algumas se comportavam de determinada forma, ele trouxe um conceito para isso. Outras se desenvolviam de outra maneira, e ele chegou a uma conclusão de que, a depender do estágio de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual dessa criança, ela também teria um certo desenvolvimento moral. Então, em relação à inteligência dessa criança, ela tinha uma moralidade, tá? E esse desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, ele era feito de forma gradual e de forma cumulativa, tá? Então, essa criança ia brincando, seguindo as regras, ia se desenvolvendo gradualmente. Essas experiências que ela tinha com as regras de um jogo iam sendo acumuladas nela, a depender das interações e das vivências que ela teve. Então, como é que é a teoria do Piaget sobre a nossa personalidade moral? Nós podemos ser três tipos de pessoas, tá? E aqui existe uma hierarquia. O primeiro nível é a anomia,
A heteronomia, ela tá no meio, e a autonomia é o nível mais desenvolvido moralmente, tá? Eu vou ler o que significam esses estágios, e depois vocês me dizem com qual dos três vocês se identificam, tá? Então, você pode ser uma pessoa que se comporta por uma anomia, que é uma ausência de regras, tá? Então, você simplesmente vai, você não pensa muito em seguir algum padrão, você vai fazendo as suas coisas de uma maneira mais intuitiva, tá? Tem uma regra para você. Ou você pode estar no nível da heteronomia, que é quando você é uma pessoa extremamente rígida e tem um respeito unilateral pela regra, pela outra pessoa. Você leva o respeito ao máximo. Você acredita que as regras, elas sempre existiram, as regras são dadas, e que você não pode modificar as regras, tá? É a heteronomia. Agora, na autonomia é um pouco diferente. A autonomia, ela é uma capacidade de governar por si mesmo. É você que dita as regras da sua vida. Você acredita que as regras, elas podem ser modificadas se as outras pessoas que estão envolvidas concordarem, tá? São esses três estágios. Esse é o Jean Piaget. Alguma dúvida sobre a teoria dele? Não. 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 Tá. Então eu coloquei a tela aqui do lado. Vocês conseguem enxergar Sim. o quadro? Sim, sim. Sim. Rafael, você se identifica com qual estágio do Piaget? Hum, eu acho que autonomia. Tá. Natan? Também. Os dois últimos. Entre a heteronomia e a autonomia, Sim. você precisa escolher um. Ou é heteronomia ou é autonomia. O último. Autonomia. Pedro? Autonomia. Tá. E o Felipe? Aqui. Com qual você se identifica, Felipe? Ele falou pelo chat, professor. Ele falou autonomia. Autonomia. Tá, legal, obrigado. Obrigado. Certo, então, vamos prosseguir para o item 2. Vejam, então, vocês conheceram o Piaget, a teoria da personalidade dele. Vocês se identificaram, todos foi com a autonomia, né? Eu também me identifico com a autonomia, tá, João? Ele era um biólogo, Piaget, tá? Então, ele olhava a inteligência como uma certa moralidade. Então, a inteligência e a moral, elas estão unidas na teoria do Piaget. Só que esses dois psicólogos que nós vamos conhecer agora, que é o Lawrence Kohlberg e a Carol Gilligan, eles não acham que a nossa inteligência tem a ver com a nossa moralidade, tá? A nossa moralidade, aquilo que a gente acredita que seja obrigatório para todas as pessoas, é mais uma coisa social e depende do contexto que a gente vive, que a gente interage, nosso meio social, e menos de características biológicas, tá? Então vejam, Piaget era um biólogo. Ele achava que a moralidade tinha que estar no corpo. Mas o Kohlberg e a Carol Gilligan, eles são psicólogos. Então a nossa moralidade está dentro da gente, no meio que a gente vive, tá? Então esse psicólogo estadunidense, ele aprofundou as pesquisas do Piaget. O Piaget era professor dele. Só que ele criou uma teoria nova, tá?
que não tem uma hierarquia biológica. Nós temos uma hierarquia cronológica agora para o desenvolvimento. Então, nessa tabela, foi como ele organizou a sua teoria, tá? Então, todos nós passamos por esses 6 níveis de desenvolvimento moral. Nós começamos no nível 1, lá pelos 7 anos nós vamos para o nível 2, dos 7 aos 14 nós estamos no nível 3 ou no nível 4, e como adultos nós, teoricamente, seríamos do nível 5, do nível 6, tá? Então, é ao longo do tempo que a gente vai passando por esses estágios, tá? Por essas fases da nossa vida. Como é que ele, então, descreveu a nossa personalidade? Bom, vejam como que vocês se identificam. O primeiro nível é quando você só faz as coisas para evitar que você seja punido. Então, você não quer sofrer uma perda, você não quer sofrer um dano, então você obedece às regras. Esse é seu perfil. No segundo nível do Kohlberg, você tem o interesse para você mesmo. E você interage com as pessoas e usa as regras para que você possa satisfazer os seus próprios desejos. Tá? Então, aqui a gente tem o que nós chamamos de uma reciprocidade restrita. Ah, eu faço um favor para você se você fizer um favor para mim. Eu vou obedecer a essa regra se eu estiver ganhando alguma coisa. Essa é a ideia do nível pré-convencional, tá? Que são esses 2 níveis que eu expliquei para vocês. Vamos para o nível 3. Então, se você faz parte do perfil do nível 3, você é uma pessoa que valoriza bastante as suas conexões, os seus amigos. Você precisa chegar em um lugar e perguntar como é que a pessoa está se sentindo, dizer bom dia, interagir com ela. Que você tem esse valor da comunidade, tá? Então, você segue as regras que os seus amigos fazem também. Se eu faço parte de um grupo de gamers, de pessoas que gostam de jogos, o que que eu vou fazer da minha vida, se eu tenho alguma dúvida? Bom, eu vou jogar jogos, porque os meus amigos também jogam jogos, então tá legal. Agora, no nível 4. No nível 4, você tem um pouco mais de abstração. Não são os valores da sua comunidade de amigos, esse pequeno círculo. São os valores da sociedade como um todo, tá? Então, você se orienta para obedecer às leis, porque você acredita que as leis têm uma razão de existir. Você preza por manter a ordem, por fazer com que as coisas continuem funcionando do jeito que elas funcionam, tá? O nível 3 e o nível 4, ele está centrado na orientação pela manutenção dos valores vigentes, tá? Então, a gente quer que as coisas permaneçam como elas estão. Esse nível ele é chamado de convencional. Bom, já no nível 5, a gente tem uma noção um pouco maior de sociedade. A gente pensa que toda a humanidade faz parte do nosso grupo social. Então, começa a ficar um pouco mais abstrato. Tem certas coisas que eu preciso cumprir, que são as coisas que nós chamamos do contrato social, aquelas convenções que nós temos na nossa sociedade. A gente preza em um lugar por fazer com que os direitos valham, tá? Então, é uma atividade que a gente vai fazer lá no segundo semestre. Nós vamos ter um fórum. Se você está no nível 5, existe uma regra no fórum, tá? Vamos começar um exemplo. Existe uma regra no fórum que você tem direito a 3 minutos de fala. Se alguma pessoa passar desses 3 minutos, você que tem um perfil do nível 5, vai falar assim, você passou do tempo, seu direito acabou, vai começar o direito de outra pessoa, tá? É nesse sentido
nesse sentido do exemplo. É o nível 5. Bom, mas o nível 6, ele é o mais elevado de todos. É quando eu penso nas minhas ações e penso em mim mesmo como uma pessoa que faz o certo pelo certo, que tem uma ética que é universal. As coisas que eu faço, elas podem ser feitas pelas outras pessoas também, porque eu sou extremamente correto. Percebem como é que o nível moral vai se elevando nesses níveis? Kohlberg ele pensou a sua teoria assim. E nos níveis 5 e 6, a gente tem um valor principal que se chama responsabilidade solidária. É quando a gente vê que a gente tem um papel a cumprir no mundo, tá? E esses dois níveis são chamados de pós-convencionais. Certo. Alguma dúvida sobre o que significam essas teorias? Qual é? Não, Não. Não. Bom, vamos lá então. Com qual vocês se identificam? Rafael? eu me identifico com o 4. Legal. Pedro? Com o 3. Legal. Felipe? Ele falou 3. 3. Obrigado. Ah, Nathan? 3. Legal. Então, veja o movimento que a gente está fazendo na nossa aula. A gente está investigando a nós mesmos, quem nós somos. Vamos para a nossa terceira teoria, que é a teoria da Carol Gilligan. Então, veja. O Kohlberg, ele investigou a nossa moralidade a partir de uma perspectiva masculina. Então, nos seus estudos, ele fez um estudo com 84 meninos apenas, para criar essa teoria. Então, tem um campo restrito, tá? Ele tem a sua teoria moral baseada na teoria da perspectiva masculina. E o critério com o qual vocês se identificaram é o critério da justiça. Aqui na Carol Gilligan nós temos um outro critério, tá? Carol Gilligan ela é uma pesquisadora feminista e ela tá viva ainda, tá? Então, como é que é a visão do feminismo sobre a nossa moralidade? Bom, pensando agora numa perspectiva feminina, o que que nós desejamos para nossa ética? É ter uma ética de cuidado, de não violência, tá? De beneficiar as pessoas mais do que fazer a justiça. É essa a diferença entre o Kohlberg e a Carol Gilligan, tá? Uma curiosidade é que eles eram parceiros, então eles estudaram juntos, mas eles têm teorias diferentes. Vamos conhecer então como é que a Carol Gilligan organizou a sua teoria da personalidade. Bom, no primeiro nível, eu estou orientado para minha própria sobrevivência. Eu sou uma pessoa que pensa nas coisas que eu devo fazer, que horas que eu vou comer, como é que vai ser o meu dia. Então eu estou pensando em resolver as minhas necessidades mais básicas, tá? Eu sou essa pessoa autocentrada, não ligo muito para as outras pessoas. Só que existe um nível de transição, tá? Que é um outro nível separado. Que é quando eu sou essa pessoa extremamente egoísta, mas esse meu egoísmo, ele serve para que eu possa me responsabilizar pelas coisas, tá? Então, eu começo a pensar nas minhas necessidades, mas eu já tenho um olhar para fora, que é quando eu me conecto com as pessoas e procuro me responsabilizar por elas, tá? Então, eu ligo para as pessoas que me importam apenas. Não ligo para todas as outras pessoas que existem no mundo. Esse é o nível de transição do nível 1. Mas você pode ser uma pessoa que está no nível 2, tá? Então,
Se você está no nível 2, você é uma pessoa que preza pela aceitação social. Você faz as coisas boas para que as pessoas te admirem, para que elas vejam você com bons olhos, tá? Só que você está sacrificando algumas coisas da sua vida para que essas pessoas se vejam bem, tá? Então, fazer uma coisa boa para você é meio que um sacrifício. Esse é o nível 2. O nível 3, nós temos um nível de transição no nível 2, que é quando você faz as coisas boas, mas porque é uma verdade sua, tá? Então, você procura ser uma pessoa útil, você procura ser uma pessoa boa porque você acredita que isso faz parte de você, é uma verdade, não é um sacrifício. E aqui você já começa a comparar os seus próprios valores com o das outras pessoas, tá? Mas nós temos também o nível 3, que vocês podem se identificar. O nível 3 ele tem um princípio que é o seguinte: independente do que vai acontecer no dia de hoje, pode ser que seja um dia perdido, eu não ganhe nada, não aconteça nada que vá somar na minha vida. Mas se eu não ofendi ninguém, se eu não prejudiquei a vida de ninguém, eu tô calmo, tô com o coração tranquilo, tá? Porque você se orienta uma noção um pouco maior de sociedade. Você pensa em você como parte do mundo inteiro, tá? Então, você tem solidariedade, você sabe que você tem um papel certo a cumprir. E esse papel é não agredir ninguém. Legal, alguma dúvida sobre a teoria da Carol Gilligan? Não. Não, tranquilo também. Legal, então, vamos lá. Para a gente fechar a aula e investigar a nossa personalidade. Com qual você se identifica mais, o Rafael? Ahn, Pode escolher uma das transições? Sim. E pode Eu escolher acho. dois Hã? também, não é só um. Tá, então eu acho que eu me identifico mais com a transição do nível 1 para o 2 e o nível 2. Legal. Pedro? Eu me identifico com a 1, com a transição da 1 e com a 2. Legal. Felipe? Felipe coloca no chat. Felipe, com qual nível você se identifica? Felipe foi devorado por um dementador. Natan, com qual você se identifica? Deixa eu voltar. K1 e K2. A 1 e a 2. Legal, então a intenção da aula é a gente começar a investigar quem nós somos, qual é o nosso perfil, tá? Isso continua a nossa investigação da aula passada, que a gente, lembra-se que vocês responderam a pergunta quais são os seus valores, quais são os seus princípios? Hoje a gente vai se aprofundar, tá? Então, nosso horário acabou agora, a gente volta às 10h20, tá? Beleza. Mal feito, feito. E eu. Sim, sim.
Bom, então, acho que já deu tempo da gente fazer algumas necessidades. Vamos voltar para a aula, tá? Então, vejam. Na primeira parte da aula, eu apresentei 3 teorias diferentes, com exemplos de como a gente pode se ver. Nós nos identificamos, nós sabemos quem nós somos, na nossa moralidade, tá? Então, nós já temos essa imagem de nós mesmos. Essa primeira parte da aula, ela serviu para que vocês pudessem refletir sobre vocês mesmos, com a finalidade de construir o seu mapa de valores, seu mapa mental de valores. Então, o que a gente vai fazer agora é uma oficina prática, tá? Como a gente costuma fazer nas nossas aulas de eletivas. Agora é o momento do exercício. O que eu planejei para que vocês visualizassem esse exercício que eu estou propondo é vocês pegarem essa folha em branco, tá? Eu estou usando o Paint. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu umbigo, vou me basear nesses valores que eu coloquei no grupo do WhatsApp. Tem uma imagem, que é essa daqui. Então, se vocês têm dúvidas de quais são seus valores, vocês podem consultar essa tabela e vocês vão ter uma inspiração. Mas vejam, vocês podem ser livres para escolher qualquer palavra que vocês acreditem que represente a você mesmo, tá? Então, a pergunta que vai nos guiar para a gente fazer esse mapa de valores é a seguinte: quem sou eu? Que palavras você usaria para descrever você mesmo para você mesmo? De uma forma que só você entenda, tá? Esses são seus valores, são as coisas que você gosta. E eu vou fazer um exemplo, tá? Então, não precisa fazer como eu, mas pode seguir esse formato, esse estilo. Alguma dúvida sobre qual é o exercício? Eu vou tentar responder essa pergunta aqui, eu, João. Você pode repetir, por favor, professor, que eu tava meio prestando atenção em outra coisa aqui. Tá, ó, como é que eu faço para responder esse exercício? Eu vou construir um mapa aqui nessa folha, tá? Vou me representar aqui. Eu vou responder a pergunta. Isso vai estar formalizado lá no site, quando eu colocar a atividade depois da aula. Quem sou eu? Quem sou eu, o João? Quem sou eu, o Natan? Quem sou eu, o Rafael? Tá? Que palavras você usariam, e você vai colocar aqui nessa folha, para responder a essa pergunta. As palavras que a gente teria acesso de escolha seria as que você mandou no grupo, a daquela foto. Como um exemplo, mas pode usar outras, tá? Todas as palavras que vocês quiserem. Tem limite, alguma coisa? Não, é livre. Você representando você mesmo. Tá, então eu vou começar o exemplo. Bom, eu tenho um valor central, que é o valor que está mais presente na minha vida, que é, eu pego em maiúsculo, integridade. Aqui no meio. Aí eu posso até movimentar, se ele não for muito comum, eu coloco aqui no cantinho, tá? Mas não, ele é valor central. Esse valor, ele está isolado dos outros, é o valor que eu mais consulto para saber o que fazer, tá? A integridade é você respeitar a sua própria dignidade
da mesma forma que você respeitem a dignidade da outra pessoa, tá? Bom, mas tem outros valores. A ambição, querer uma coisa bem feita, uma coisa grande. A ambição, ela está relacionada com outro valor, que é o entusiasmo. Eu vou colocar uma seta aqui, que eu acho que está ligado, tem uma relação. Vou usar essa forma de representação. Uma setinha, pode ser essa aqui. Entusiasmo. O que mais a ambição está relacionada na minha vida? Bom, a ambição ela está relacionada com liberdade. Bem, gosto que seja coisas livres, nada muito forçado. Tem esse valor da liberdade. Por mais uma setinha, vou fazer ela ficar igual. Porque eu gosto de regularidade, tem mais um valor, então. Percebem esse exercício que eu estou falando enquanto eu estou fazendo? É mais ou menos o que vocês vão fazer, tá? Refletindo sobre vocês nessa folha. Bom, o que eu falei agora, eu falei que o meu valor era de correção, né? Então, correção, tem mais um valor. Equilíbrio. Bom, essas coisas, elas me dão segurança, que eu acho que é um valor um pouco maior. Segurança. Vou isolar ele também. Vou ligar a esses dois valores aqui, com a minha seta. Tá, então, são exemplos de representações que vocês podem fazer nesse mapa. Não quero que meu mapa fique completo na minha personalidade. O que mais é essencial para eu descrever a mim mesmo? Bom, a integridade, o respeito, a dignidade, ela está relacionado com contribuição, respeito, não pode faltar no meu mapa. Que mais? Justiça, tá aqui pertinho da integridade. Bom, essas coisas elas são muito importantes. Para mim elas são um mérito. Aqui tem maior. O valor do mérito. Dar um destaque para ele. Uma coisa importante, vou usar essa forma aqui. Mérito, é assim que eu represento esse valor. Tá aqui perto do respeito, da justiça, da contribuição e do meu valor central, que é a integridade. Bom, essas são coisas que eu gosto, tá? Criatividade. Criatividade, ela, acho que ela tá mais perto aqui da ambição. Certo, essas são as coisas que eu gosto, são os meus valores positivos. Tá, vejam que os meus valores, eles podem mudar. Se eu fizer esse mapa de valor com o primeiro B, por exemplo, eu acho que vai ter alguma mudança, porque nossos valores, eles mudam, tá? Então, esse é um exemplo de como é um mapa de valores. Eu vou colocar
em outra cor as coisas que eu não gosto. Tá aqui. Violência. Eu gosto de violência, isso na minha vida me deixa com raiva, tá? Não gosto, esse é o meu contravalor. Eu vou pôr ele da mesma forma que a integridade, porque é o meu contravalor central, tá? Que mais eu não gosto? Ah, que insegurança. Não gosto, preciso citar meu contravalor. Estagnação, mais um valor. Minha moralidade. Não gosto que as coisas fiquem paradas, que não funcionem, tá? Acho que tá aqui perto do mérito. Então vejam, aqui eu tentei responder a pergunta, quem sou eu? Eu usei valores centrais, valores periféricos, e procurei relacionar, tá? Isso me representa. A ideia é que vocês façam não o mesmo mapa, porque vocês não são o João. Pensem no mapa do Pedro, no mapa do Rafael, no mapa do Felipe, no mapa do Natan. E as outras pessoas que vão assistir essa aula depois, tá? Então, basicamente, o exercício era esse. E aí, o que vocês acharam? Ficou com alguma dúvida sobre como fazer esse exercício? Não, de boa. Não, tranquilo. Eu fiquei com a dúvida. É preciso estar perto do outro, como você fez aí? Não Tipo, necessariamente, é você que manda, entendeu? entendi. Você que Professor, manda. a gente vai fazer aqui no horário da aula? Nós temos 15 minutos. Vocês podem começar construindo já, tá? Beleza. Não tem como eu acompanhar vocês, supervisionar, mas usem esse tempo, tá? E podem ir tirando dúvidas enquanto eu estou aqui. No final da aula eu vou falar sobre uma atividade de recuperação, tá? Nos 5 últimos minutos. Ô, professor, é tipo, a gente manda a foto pra você ou a gente, tipo, liga a câmera aqui e mostra no papel? Eu já testei, se você ligar a câmera não vai ficar nítido. Ah, tá. Então, na foto mesmo? Sim, manda Beleza. foto pro meu WhatsApp que tá aqui no chat. Ó, eu vou tentar ajudar vocês a desenvolver esse exercício, caso vocês estejam com dificuldade em começar, tá? Então, vou fazer algumas perguntas para que vocês possam encontrar quem são vocês, tá? Uhum. Será que vocês preferem
decidir por vocês mesmos ou vocês preferem ser liderados por outra pessoa? Decidir por si mesmo é autonomia. Ser liderado por outra pessoa é heteronomia. Lembram-se do Piaget? Vou Sim. fazer esse exercício de recuperação, tá? Mas foquem na folha de vocês, no exercício de vocês. Professor, pode pôr como central a autonomia? Maravilhoso. Sim. Você colocou o central autonomia. Pergunta para você desenvolver. A Sim. sua autonomia em relação a quê? Em relação aos seus desejos, em relação às suas amizades, em relação à sua família, em relação. Tá? Cria setas. Tá certo. Ô, professor, eu ia pôr a autonomia com minha criatividade. Porque sem a autonomia eu não conseguiria fazer muita de coisa, sabe? Tipo, o personagem que eu quero, uma coisa assim, entendeu? Então tá conectado. Sim. Perfeito. Então, Pedro pode usar uma seta dupla, autonomia e criatividade. Uma boa representação. Professor, o que é aquela palavra quando a pessoa ela expõe muito as suas ideias mesmo, que tem até um contrário? Ela é extrovertida ou introvertida. Isso. Obrigado. Tava esquecido. Eu acabei o meu aqui, eu posso mandar para você? Legal. Manda a foto. Uhum. Manda a foto, por favor. Então vejam, essa atividade ela tem uma relação com a recuperação que a gente vai fazer, tá? Que é a outra atividade que eu vou explicar agora. E que vai ajudar vocês a responder esse mapa mental também, tá? Então, todas as atividades elas se conectam, tá? Nenhum fio é solto aqui no nosso curso. Essa atividade ela já foi formalizada, tá? É a recuperação. Na recuperação, nós temos um vídeo para que vocês lembrem-se dos seus sentimentos, isso são valores importantes. Sentimento e valor tá ligado um ao outro, tá? E vocês têm essas 4 perguntas, tá? Essas 4 perguntas podem ajudá-los a responder o mapa, a descobrir quem vocês são. Que é a pergunta que manda no mapa, quem sou eu, que palavras eu uso para dizer quem eu sou. A segunda pergunta, o que eu quero? Terceira, quais são os meus sonhos? 4, como eu posso alcançá-los? Essas 4 perguntas vão ajudar vocês a ter uma dimensão de quais são os seus valores, tá? Vocês vão fazer isso de 2 formas. No mapa é uma representação visual, tá? É um mapa mesmo. Mas aqui vocês vão responder num parágrafo escrito, tá? Como vocês costumam fazer nas nossas oficinas. Essa é a recuperação, tá? Então, foco em responder essas perguntas. Aqui, Ô professor, sim? é, quando teve, acho que a última aula dos meninos lá no presencial, que foi acho que 2 semanas atrás, eu tinha
feito a atividade que você pediu, só que eu esqueci de mandar para você no WhatsApp. Eu poderia mandar hoje? Sim, por favor. Beleza. Eu não considero nenhuma atividade atrasada, tá? Não tem essa. Podem entregar e podem fazer até o final do ano. Quer dizer, a Beleza. gente tem uma culminância, é verdade. Vocês serão elogiados até julho. Depois de julho não tem mais elogios, tá? Pelo trabalho de vocês. Mas o nosso curso ele funciona integrado porque é uma pesquisa, né? No final é uma pesquisa, então não tem hora errada, tá? Sim. Mas tem hora certa. Vocês que fizeram agora estão cobertos de razão. Ah, e só para deixar claro que no meu mapa de valores que eu mandei para você, eu perguntei para alguns amigos, tá? Alguns valores. Aí tem bastante coisa que eu fui perguntando para eles. Legal, mandou ver, arrasou. Rafael, você compreendeu completamente a aula, você fez o exercício com excelência, tá? Parabéns. Valeu, valeu. Bom, gente, terminamos então a segunda parte da aula. Boa semana para vocês, nos vemos semana que vem. Um abraço a todos e mal feito, feito. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau.